Fala galera, estamos voltando aí para mais uma aula de Direito Administrativo, dando continuidade ao tópico de atos administrativos, perfeito? Vamos lá, segue comigo aí. Ainda dentro da classificação, ato perfeito, imperfeito, pendente ou consumado. É bem simples, galera. Ato administrativo perfeito é aquele que completou o seu ciclo de formação. Beleza? Aqui, ó, ciclo de formação. Vamos lá. Ato perfeito é aquele que completou todo o ciclo de formação, superando todas as fases necessárias para a sua produção. A perfeição do ato refere-se ao processo de elaboração, ao passo que a validade refere-se à conformidade com a lei. Vamos lá. Então, olha só, ele cumpriu o processo de formação, todos aqueles elementos necessários à sua formação, ele é perfeito. Todos os elementos do ato estão de acordo com a lei, ele é válido, beleza? Então, não confunda validade com perfeição, ok? Perfeição é o ciclo de formação, tá? Sendo assim, caso o ato administrativo ele já tenha sido escrito, motivado, assinado e publicado no Diário Oficial, por exemplo, ele pode ser considerado perfeito, pois ele cumpriu o seu ciclo, ele cumpriu as etapas necessárias para a sua formação. Beleza? Etapas, eu estou falando em perfeição. Ciclo, perfeição. Cuidado que se eu falar elementos, de acordo com a lei ou não, aí é validade. Só não dá esse mole, tá bom? Entretanto, apesar de ser perfeito, esse ato ele pode ser inválido? Pode, porque ele foi escrito, motivado, assinado, publicado no Diário Oficial, porém, por uma autoridade que não é competente, ou seja, ele é inválido, ele tem um vício. Beleza? Vamos lá. O ato pode ser inválido, pois apesar de ter concluído etapas para sua edição, ele violou o texto legal. Então é um ato inválido. Estamos juntos? Logo, lógico, né? Até que seja declarada a sua invalidade, né? a sua invalidez, até que seja notado aquele vício, ele vai produzir os seus efeitos normalmente, por conta da presunção de legalidade. Tá? Em contrapartida, o ato imperfeito, que ainda não ultrapassou todas as suas fases de produção, é aquele que, portanto, não pode produzir efeitos. Trata-se de um ato administrativo incompleto, que ainda necessita superar algumas formalidades para que possa produzir os seus efeitos. Beleza? Então, ato perfeito cumpriu o ciclo de formação. Ato imperfeito não cumpriu o ciclo de formação. O ato perfeito já está apto a produzir, efeitos. Beleza? E ele pode ser válido ou inválido. Agora, o ato administrativo imperfeito, ele não pode produzir efeito porque ele não cumpriu todo o seu ciclo de formação. Beleza? Tranquilidade nisso. Ato administrativo pendente é aquele que vai depender de termo ou condição futura, que nós já vimos lá atrás, mas agora a gente coloca a classificação dele aqui. Tá? É aquele que, embora perfeito, pois já cumpriu todas as etapas para a sua edição, ou seja, cumpriu o seu ciclo de formação, ele não pode produzir os seus efeitos. Por quê? Ele tá aguardando a ocorrência de um evento futuro e certo, que nesse caso é o termo, falou termo, evento futuro e certo, ou então aguardando alguma condição, que é um evento futuro e incerto. Beleza? É válido destacar que todo ato pendente, ele é perfeito, pois ele já encerrou o seu ciclo de produção. Beleza? Então, se ele é pendente, obviamente ele é perfeito. Beleza? Contudo, não é correto afirmar que todo ato perfeito, ele é pendente, pois às vezes o ato já cumpriu o seu ciclo de formação e não está aguardando qualquer termo ou condição. Então, vamos lá. Ato pendente, ele depende de termo ou condição. Termo, evento futuro e certo. Condição, evento futuro e incerto. Beleza? Então, esse é o ato pendente. Para ser pendente, obrigatoriamente, ele tem que ter sido perfeito, porque ele já cumpriu o ciclo de formação. Beleza? Estamos juntos? Agora, todo ato perfeito é pendente? Não. Mas todo ato pendente, ele é perfeito. A recíproca não é verdadeira nesse caso. Tomem cuidado. Tá bom? Ato consumado ou exaurido. Simples. É aquele que já produziu absolutamente todos os efeitos que estavam aptos a produzir. Exemplo, você quer fazer uma festa junina na sua rua. Você foi lá, pediu uma autorização à administração pública para poder fechar a sua rua. Beleza. Na sexta-feira, você fechou a sua rua, teve a festividade na sexta-feira, sábado, a rua estava aberta. Beleza. Aí chega na segunda-feira, o prefeito quer revogar aquele ato. Tem como ele revogar? Não. Por
quê? Porque ele já produziu todos os atos, todos os efeitos que estavam aptos a produzir. Ou seja, ele é um ato consumado. Beleza? Ó, é aquele que já produziu todos os seus efeitos, tornando-se definitivo e imodificável, seja em âmbito judicial ou perante a própria administração pública. Exemplo que eu acabei de dar para vocês aqui agora, tá? Ó, temos outro exemplo aqui, ó. É o mesmo exemplo que eu dei, autorização para fechamento de uma rua, concedida pela administração municipal para a realização de uma festa junina, no dia 22 de junho. Nesse caso, dia 23, não poderá fazer mais nada. Por quê? Tem como revogar essa autorização? Não, porque já fechou, já teve a festividade. Beleza? Olha só. Ficou tranquilo para você? Show de bola? Vamos embora. Agora a gente aprofunda aí, ó. Espécies de atos administrativos. Tá? Gente, esse agora eu passei porque é muita decoreba, tá? É só você ler o que está no material, não tenho o que explicar disso. Vamos lá. Espécies de atos administrativos. Atos normativos. Agora a gente vai falar do ato normativo, do ato ordinatório, do ato negocial, do ato enunciativo e do ato punitivo, que é o que a gente brinca, né? Faz o recurso mnemônico NONEP, né? N-O-N-E-P. Normativo, ordinatório, N de negocial, E de enunciativo e P de punitivo. Vamos falar um por um. Os atos normativos, o nome já diz tudo para você, aquele que traz uma normatização, um regramento. São aqueles editados com o objetivo de facilitar a fiel execução das leis. Galera, o que a gente usa para dar fiel execução das leis? Exemplo, artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. O quê? Um decreto. Beleza? Possuindo comandos gerais e abstratos, tais como decretos regulamentares, instruções normativas, os regimentos internos, entre outros. Apesar de possuírem comandos gerais e abstratos, assim como acontece com as leis, os atos normativos eles não podem inovar na ordem jurídica. Eu quero que você bote aqui, ó. Não podem, sublinha, não podem inovar na ordem jurídica. Deixe claro isso. Não pode inovar na ordem jurídica. Eu estou falando do artigo 84, inciso 4, tá? Possuindo como limite o texto da lei que a regulamenta. Por quê? O ato normativo ele só serve para explicar a lei e mais nada. Eu tenho o decreto regulamentar, mas eu também tenho instruções normativas, regimentos internos, tá? Agora, o que eu quero que você preste atenção? Cuidado, a exceção está no artigo 84, inciso 6º, a linha A e a linha B da Constituição Federal de 88. Essa exceção é quando eu tenho... A exceção é quando eu estou falando a respeito do quê? Do decreto autônomo. Vou até escrever aqui. É o famoso decreto autônomo. Tá? Artigo 84 diz, compete privativamente ao presidente da República. O inciso 6º ele diz, dispor mediante decreto sobre a linha A, organização e funcionamento da administração pública, quando não implicarem aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos. E a linha B, extinção de função ou cargos públicos quando vago. Essas duas possibilidades, elas são feitas através de decreto. E a doutrina entende que ela traz uma novidade jurídica, por isso que é chamado de decreto autônomo, perfeito? Então só entende essa exceção aqui para você não ficar perdido, tá? Atos ordinatórios. Cuidado, tá? Porque você vai ver questão de prova falando atos ordinários. Cuidado. Atos ordinatórios. Os atos ordinatórios, eles decorrem do poder hierárquico. Se lembra que eu falei para vocês? Lá atrás, quando a gente estudou poderes, que eu falei para você, dependendo da ordem que você esteja estudando, você ainda vai ver isso, né? Mas, quando a gente trabalhou poderes aqui, a gente trabalhou o poder hierárquico. É aquele que vai produzir, emanar atos, decisões, ordens, manifestações, dentro do âmbito interno da administração pública. Ele não afeta os administrados, beleza? Então, os atos ordinatórios, eles decorrem aqui, ó, do poder hierárquico e têm o objetivo de disciplinar o funcionamento da administração, ou seja, organizar a administração pública, orientando os agentes públicos subordinados no exercício das funções que desempenham. Os atos ordinatórios, eles restringem-se ao interior da administração e somente alcançam os servidores que estão subordinados à chefia que o expediu.
Perfeito? Ou seja, o que você tem que lembrar? Falou em ato ordinatório, ele só vai ter efeito no âmbito interno da administração pública. Não atinge os administrados. Beleza? Tem exemplo para me dar, Geraldo? Tenho. Eu tenho o quê? Ordens de serviço, que são as determinações especiais dirigidas aos responsáveis por obras ou serviços públicos contendo imposições de caráter administrativo ou especificações técnicas sobre o modo e a forma de sua realização. Eu tenho as instruções, que são ordens escritas e gerais a respeito do modo e da forma de execução de determinada atividade ou serviço público. Beleza? Elas vão ser expedidas pelo superior hierárquico, tá? Deixa eu apagar aqui. Expedidas por quem? Pelo supervisor hierárquico. E o objetivo é o quê? Orientar os seus subordinados. Eu tenho circulares, que visam a uniformização do desempenho de determinada atividade perante agentes administrativos, dentre outros. O que você tem que lembrar? Falou em ato ordinatório, eu estou falando no âmbito interno e você bota aqui bem grande. Não atinge os administrados. Porque ele só tem efeito no âmbito interno, beleza? Vamos lá. Falamos dos atos ordinatórios, dos normativos, dos ordinatórios, e agora a gente vai falar dos atos negociais, ó, negociais. Gravem na tua cabeça, tá? Atos negociais. Eu até brinco, né? Quando você fala assim, ato negocial, tu lembra Lapa. A gente vai passar no concurso público, é aqui pertinho, né? A gente vai lá dar um pulinho na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, lá na Lapa, para tomar um negocinho. Por isso que eu falo ato negocial Lapa. Lapa, licença, admissão, permissão e autorização. Beleza? Só para tu gravar isso daí. Mas vamos lá. Atos administrativos negociais são aqueles pelos quais a administração ela faculta aos particulares o exercício de determinada atividade. Lembre-se, faculta. Ela não vai impor nada, ela faculta. Desde que atendidas as condições estabelecidas pelo próprio poder público. O poder público ele estabelece algumas condições e o particular que sentir interesse em fazer, a administração faculta ele desenvolver, desde que ele cumpra os requisitos determinados em lei. Perfeito? Os atos negociais ele possuem um conteúdo tipicamente negocial, o próprio nome já diz, pois representam um interesse convergente da administração e do administrado. Ou seja, não é divergente, é um interesse convergente. A administração quer que alguém faça aquilo ali. E existe um administrado querendo desenvolver aquilo ali. Por isso que são interesses convergentes. Porém, eles não podem ser considerados contratos administrativos, perfeito? Beleza? Já que esses atos negociais, eles são unilaterais. Lembra o que eu já falei para você? Lembra o que eu já falei para você? Ato, contrato e consórcio. Ato, vontade unilateral. Contrato, bilateral. E aqui consórcio, multilateral. Ou seja, ato é o quê? Unilateral. Uma vontade da administração. Contrato é bilateral. A administração tem uma vontade particular outra. Consórcio são o quê? A administração são múltiplas vontades que convergem para o mesmo sentido, tá? Nesse caso, é unilateral, tá bom? Só para você não esquecer. Eu já botei isso aqui em outras aulas, mas não custa nada a gente lembrar, tá? Vamos lá. Unilaterais e não gozam dos atributos da imperatividade e autoexecutoriedade, ou seja, a administração pública ela não vai impor a sua vontade ao administrado e obrigar que ele faça aquilo. Perfeito? Não tem autoexecutoriedade. Beleza? Vamos lá.
Para exemplificar, podemos citar as licenças, as autorizações, permissões, aprovações, dispensas, beleza? Lembrando, tá, gente? Quando eu falo em ato negocial, eu tenho ato negocial discricionário, eu tenho ato negocial vinculado, tá? Por exemplo, licença é vinculado, beleza? Uma autorização é discricionário, beleza? Vamos lá. Os atos negociais, nas palavras dos professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, que é aqueles que escreveram o Direito Administrativo Descomplicado, que de fato é um excelente livro para você estudar, podem ser vinculados ou discricionários, definitivos ou precários. Lembrando, tá, gente? Definitivo é aquele ato que, uma vez praticado, se perdura em ad eterno. E o precário é aquele que pode ser revogado a qualquer momento. Lembra sempre assim, peraí, aquela casa está em estado precário, qualquer momento ela pode cair? É a mesma coisa com o ato. O ato precário é aquele que a qualquer momento ele pode cair. Isso daí é um ato discricionário, qualquer momento ele pode ser revogado. Os atos negociais vinculados são aqueles que existe um direito particular à sua obtenção. Uma vez atendidos pelo particular, os requisitos previstos em lei para a obtenção do ato, não cabe à administração a escolha. Ou seja, o ato negocial vinculado cumprir os requisitos, a administração pública não cabe escolher se vai conceder ou não. Exemplo, a sua CNH, a sua licença para dirigir veículo automotor. Você cumpriu todos os requisitos, maior de 18 anos, passou na prova teórica, passou na prova prática, no psicotécnico, no exame médico, a administração não pode te negar. Perfeito? O ato terá que ser praticado conforme o requerimento do particular, em que faça a prova do atendimento dos requisitos legais. Para você não errar isso daqui na hora da prova, tu bota aqui, ó, CNH, que aí tu nunca mais erra na tua vida. Beleza? Vamos lá. Atos negociais discricionários. São aqueles que podem ou não ser praticados pela administração. A partir do momento que você lê pode ou não, você já viu que existe o quê? Uma faculdade da administração pública. Beleza? Existe o quê? Margem de escolha. Existe o quê? Mérito administrativo, que nós aprendemos lá atrás. Aqui, ó, aqueles que podem ou não ser praticados pela administração conforme seu juízo de oportunidade e conveniência. Se eu falo juízo de oportunidade e conveniência, eu estou falando de mérito administrativo. Assim, mesmo que o particular tenha atendido às exigências da lei necessárias ao requerimento da prática do ato, essa poderá ser negada pela administração. Não existe um direito do administrado à prática do ato negocial discricionário. Esta depende sempre do juízo de oportunidade e conveniência da administração. Se depende do juízo de oportunidade e de conveniência, estamos diante de um ato discricionário, estamos diante de um juízo de mérito administrativo, tá? Exemplo, você está com uma carrocinha para vender pipoca, aí você pede à administração pública para poder lhe conceder uma autorização para vender pipoca lá na pracinha, perto da tua casa, e ela fala não. Tu vai ficar revoltado, vai provocar o judiciário? Não, cara. Ela que determina se você vai ou não. É um ato precário discricionário. Embora seja um ato negocial, é um ato negocial discricionário. Ela pode ou não lhe conceder. Perfeito? Agora, a sua carteira de habilitação, uma vez concluído, uma vez cumprido todos os requisitos legais, ela não pode te negar. Ela tem que te conceder essa carteira de habilitação, essa CNH. Entendeu? Vamos lá. Tá? Deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Ó, os atos ditos precários são os atos que predominam o interesse do particular. Já sabemos que a administração somente pode agir em prol do interesse público, que este é a finalidade de qualquer ato administrativo, requisito, sem o qual o ato é nulo. Beleza. Ocorre que há atos nos quais, ao lado do interesse público tutelado, existe interesse do particular, o qual normalmente é quem provoca a administração para a obtenção do ato. Exemplo que eu falei agora, o vendedor de pipoca. A administração entende que tem que ter um comércio dentro daquela praça ali, perto da sua casa, para poder fomentar aquele local, para que as pessoas possam ir lá para poder esparecer, ter uma melhor qualidade de vida, vai caminhar no parque e ter uma pipocazinha ali. Beleza. Mas, concede-se ela aqui, Zé, tem o interesse do particular envolvido junto aqui.
Beleza? Os atos precários resultam de uma liberdade da administração e, por isso, não geram direito adquirido. Ah, beleza, concedeu aquela autorização para vender pipoca. Aí, no mês seguinte, ela vai lá e retira. Peraí, tem que indenizar o cara? Não. A hora que ela quiser, ela retira, porque é precário, o que não acontece com a tua habilitação. Perfeito? Ele aqui, ó, não geram direito adquirido para particular e podem ser revogados a qualquer tempo pela administração, inexistindo, de regra, direito à indenização para o particular. Estamos juntos? Perfeito? Dúvidas? Só mandar para a gente, tá? Ó, atos definitivos. Embasam-se num direito individual do requerente. São atos em que visivelmente predomina o interesse da administração. Tal não significa que não possam ser revogados. Embora a revogação desses atos não seja inteiramente livre, a ocorrência de interesse público superveniente autoriza a revogação por haver ele se tornado inoportuno e inconveniente, salvo na hipótese de o ato haver gerado direito adquirido para o seu destinatário. Poderá surgir direito de indenização ao particular que tenha sofrido prejuízo com a revogação do ato. Vou dar um exemplo para você. Isso aqui eles batem muito em cima da licença para construção. Embora ele seja definitivo, e ele seja vinculado, e seja uma licença, a gente percebe que a doutrina aplica essa licença como exceção, falando que ela pode sim ser revogada, mas desde que eu respeite os direitos adquiridos pelo administrado e possivelmente, mediante um dano, venha reparar aquele dano à administração pública. Tem que ficar ligado nisso, não pode dar mole, tá? Nas questões de concurso público, as 3 espécies de atos negociais mais cobradas são licença, autorização e permissão. Cai muito. Geraldo, cai muito? Cai. E aí o que a gente faz? Aprofunda dentro de cada uma delas. Licença é um ato vinculado que será editado em caráter definitivo, pois enquanto o destinatário estiver cumprindo as condições estabelecidas na lei, o ato deverá ser mantido. Após cumpridos os requisitos legais, o particular possui direito subjetivo à edição. Por que o particular também tem que continuar cumprindo os requisitos? Pensa, se você não continuar cumprindo os requisitos, a administração vai lá e o quê? Peraí, tem alguma coisa de errado aí. Ela vai lá e pega de volta. Então, você tem que fazer a sua parte também. Beleza? Ó, como exemplos, podemos citar a licença para o exercício de uma determinada profissão, licença para construir, a licença para dirigir, todas essas que eu falei aqui agora para você. Beleza? Então, via de regra, é definitivo. Via de regra é definitivo, ok? Desde que o particular cumpra com a parte dele. A autorização, ela trata-se de um ato discricionário e precário. Tu já sabe que a administração só concede se ela quiser e mesmo depois de ter concedido, a hora que ela quiser, ela revoga. Via de regra, não gerando direito adquirido, via de regra, não tendo que indenizar. Beleza? Em que quase sempre prevalece o interesse do particular, podendo ser revogado pela administração a qualquer tempo, sem que, em regra, exista necessidade de indenização do administrado. Perfeito? A de Pietro, ela entende que no direito brasileiro a autorização administrativa ela pode ser estudada em várias acepções. E quais seriam essas acepções na forma da de Pietro? Por que tu trouxe isso, Geraldo? Porque cai em concurso público, meu parceiro, minha amiga. Vamos lá, como um ato unilateral e discricionário pelo qual a administração faculta o particular o desempenho de atividade que, sem esse consentimento, seria ilegal, tal como acontece na autorização para o porte de arma de fogo. Beleza? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras, né, da Lá Concursos grátis, né, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês que vocês aí
possam ter acesso às aulas grátis inteiras da Lá Concurso. Vem comigo. Então nós aqui da Lá Concursos fizemos um super curso online para a Agência de Fomento da Amapá. Nós temos 2 cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de assistente administrativo de fomento, completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de R$20. Você tem aí 100 dias de acesso. Um curso super competitivo na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior, todas as áreas, né? Economista, advogado e assim por diante, só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa e conhecimentos gerais por apenas R$100, é isso mesmo. E esses R$100 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na Lá Concurso. Bacana? Gente, curso aprovado, pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado, já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo, graças a Deus, e se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou pra gente, né, do curso online grátis, sim, né? Então, se você quiser assistir, tá? Aulas grátis aqui da Lá Concursos, né? Curso grátis de 7 dias inteiras, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso. Você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, né? Dar uma curtida no vídeo, né? Dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, né? E você aí vai ter que colocar este código promocional, AFAP do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de 7 dias grátis aí, tá? Aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso. Bacana? Então é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da Amapá 2018-2019. Forte abraço. Tchau. Clique lá.